Oi, meu nome é Jéssica Brandão, sou artesã e arquiteta casada e tenho 3 filhos, gatos. Nesse canal teremos muito crochê, um pouco de tricô talvez e qualquer outra coisa muito legal que eu me arrisque a fazer. Oi, seja bem-vindo! No último vídeo a gente viu como é que faz os principais pontos do crochê. E hoje a gente vai ver como é que faz aumentos e diminuições desses pontos. Então a gente vai aprender a aumentar e a diminuir ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Se você fez as amostrinhas dos pontos básicos, você pode continuar usando elas e fazer carreiras de aumentos e diminuições. Assim você vai conseguir ver bem as carreiras retas, as carreiras que aumentam e as carreiras que diminuem no trabalho. Vamos começar? Então nós vamos aprender a fazer os aumentos e as diminuições nos 3 pontos que a gente já viu, que é o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto. Eu vou começar aqui pelo ponto alto para continuar esses pontos que a gente já estava fazendo antes. Então vamos começar com um ponto alto. Eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto, eu vou virar meu trabalho e fazer um ponto alto normalmente. Agora no próximo ponto eu vou fazer o nosso primeiro aumento. E aí a gente vai fazer um ponto alto como qualquer um outro, então a gente vai laçar a linha na agulha, introduzir no ponto de base, laça a linha, tira 2, laça a linha, tira mais 2. E agora eu vou fazer outro ponto alto dentro do mesmo ponto de base que a gente já fez esse. Então a gente laça a linha, introduz no mesmo ponto, tira 2 e tira 2. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E é aqui que a gente tem o primeiro aumento. Ó, um ponto alto normal, outro ponto alto normal. Agora vamos fazer mais um aumento. Então a gente faz um ponto alto dentro do ponto de base e em seguida outro ponto alto dentro do mesmo ponto da base. Então aqui a gente tem um aumento. Agora a gente segue normalmente. Ponto alto, e vamos fazer mais um aumento. Um ponto baixo, um ponto alto normal e mais um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Então aqui, ó, a gente consegue visualizar os nossos aumentos. Então aqui a gente tem no começo os 3 primeiros pontos altos. Aqui a gente tem o nosso primeiro aumento, tá vendo? Aqui no ponto da base a gente tem um ponto de base, aqui em cima a gente tem 2 pontos saindo dele. 2 pontos altos normais e depois aqui a gente tem mais um aumento. Depois mais 2 pontos altos e mais um aumento. Então, nessa carreira toda a gente aumentou 3 pontos, então a carreira de baixo tem 3 pontos a menos do que a carreira de cima. Agora eu vou subir 2 correntes, virar o nosso trabalho, fazer meu primeiro ponto alto e agora eu vou ensinar como é que a gente faz as diminuições. Vamos lá, primeira diminuição. A gente laça a linha na agulha, introduz no próximo ponto de base, puxa a linha para dentro. Aqui a gente vai laçar a linha na agulha e vai tirar 2. Antes da gente finalizar esse ponto, para terminar o ponto alto, a gente iria passar aqui e finalizar o ponto. A gente vai deixar dessa forma, a gente vai laçar a linha novamente, introduzir no próximo ponto da base. Então, o próximo ponto da base é esse daqui. A gente vai puxar a linha. Então, a gente ficou com 4 linhas laçadas na agulha. A gente vai tirar 2 pontos. Agora, nós temos 3 linhas laçadas na agulha. E a gente vai tirar de uma vez esses últimos 3. E aí a gente segue fazendo normalmente o trabalho. Vamos lá fazer mais uma vez. A gente laça a linha na agulha, introduz no próximo ponto da base e puxa. Então a gente tem 3 alcinhas aqui. A gente laça a linha e tira as 2 primeiras, fica com duas voltinhas na agulha. Laça a linha novamente, entra dentro do próximo ponto e puxa a linha para fora. A gente está com 4 linhas aqui na agulha. A gente vai laçar a linha novamente, vai tirar 2 pontos,
Aí a gente laça a linha novamente e tira os 3 de uma vez. Fiz mais 2 pontos altos normais e vou fazer mais uma diminuição. Introduz a linha no próximo ponto da base, laça a linha e traz. Laça a linha novamente, tira os dois elos da agulha. Laça a linha novamente, introduz no próximo ponto da base, laça a linha novamente e traz. Laça a linha novamente, tira 2 elos da agulha, laça a linha novamente e tira os 3 de uma vez. Vamos lá dar uma olhada como é que ficou. Ó, nossa primeira diminuição tá aqui. A gente tem 2 pontos aqui na carreira de base. E aqui em seguida, ó, esses 2 pontos, ele termina em um ponto só, que é esse daqui. Aí depois a gente tem mais 2 pontos. E aqui mais uma diminuição, ó. 2 pontos da carreira de base, que quando terminam aqui só tem um ponto. A gente consegue ver aqui, então, uma diminuição aqui e outra diminuição aqui. Para fazer a carreira de meio ponto alto, a gente sobe só uma correntinha de altura. Faz aqui, ó, o ponto alto. Laça a linha, introduz no próximo ponto de base, puxa a linha e tira direto os 3 de uma vez. Laça a linha, introduz no ponto de base, laça a linha, tira, laça a linha e tira 3 de uma vez. Então, vamos fazer agora um aumento no próximo ponto da base. A gente laça a linha na agulha, introduz no próximo ponto de base, laça a linha e traz. Laça a linha e tira os 2 de uma vez. E agora a gente vai repetir os mesmos passos dentro do mesmo ponto de base. Então, a gente laça a linha, introduz no mesmo ponto da base, ó, no mesmo ponto, laça a linha e traz. E agora a gente laça a linha e tira. E vou fazer mais um aumento. Laça a linha na agulha, introduz no próximo ponto de base, laça a linha e traz. Laça a linha e tira dos 3 elos de uma vez. Laça a linha, introduz no mesmo ponto da base, laça a linha e traz. Laça a linha e tira os 3 de uma vez. Agora, meio ponto alto normal. Vamos lá, fazer mais um aumento. Laça a linha na agulha, introduz no próximo ponto da base. Laça a linha e traz. Laça a linha e tira. E agora mais um meio ponto alto dentro do mesmo espaço. Laça a linha na agulha, introduz, laça a linha e tira. Laça a linha e tira dos 3 elos. E agora vamos seguir com ponto meio alto, um ponto para cada ponto da base, sem aumentos e nem diminuições. E aí vamos dar uma olhada como é que ficou. Ó, aqui eu fiz uma carreira de meio ponto alto, sem aumentos e nem diminuições. E aqui a gente tem a carreira que a gente fez os aumentos. Então, a gente começou aqui com 2 meios pontos altos normais. Aqui a gente fez um aumento, ó. 2 pontos saindo do mesmo ponto de base. Depois 2 meios pontos altos normais e depois aqui mais um aumento, 2 pontos saindo do mesmo ponto da base. Depois tem meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, um para cada ponto de base e aqui mais um aumento, 2 meios pontos altos para o mesmo ponto da base. Então a gente aumentou 3 pontos nessa carreira de meio pontos altos. Agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição. A gente sobe aqui uma correntinha, vira nosso trabalho e faz o primeiro meio ponto alto no primeiro ponto da base. Mais um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E aqui a gente vai fazer a diminuição. Laça a linha, introduz no ponto da base, laça a linha e puxa ela de volta para fora. E aí agora a gente vai laçar a linha novamente, introduzir no próximo ponto de base,
laçar a linha e puxar. A gente ficou com 5 linhas passando na agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai laçar a linha novamente e puxar todas de uma vez. Laça a linha, introduz e tira. Laça a linha, introduz no próximo ponto de base e tira. Cada laçada a gente faz em um ponto da base. Agora a gente vai laçar a linha e tirar todos de uma vez. Um meio ponto alto, o segundo meio ponto alto. Agora a gente vai fazer mais uma diminuição. Laça a linha, introduz no próximo ponto de base. Laça a linha e traz. Laça a linha e introduz no próximo ponto da base, que é esse daqui. Antes de finalizar os pontos. Até agora a gente tem 3 pontos laçados na agulha. Introduz, laça a linha novamente e traz. Agora a gente tem 5 laçadas na nossa agulha. E aí a gente tira todas elas de uma vez. E aí a gente finalizou a nossa carreira. Os nossos pontos de diminuição. Ó, o primeiro ponto de diminuição foi feito aqui. Que ele tem aqui, ó, 2 pontos de base e quando finaliza só tem um ponto aqui de finalização. Então a gente diminuiu um ponto aqui. No próximo a gente diminuiu mais um ponto, que tá aqui, ó, 2 pontos aqui na base e eles finalizam aqui juntos num ponto só. Depois a gente tem 4 meios pontos altos e aqui mais uma diminuição. 2 pontos. E termina aqui em um ponto só. Agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. A gente introduz a agulha direto no ponto de base, laça a linha e tira. Introduz direto no ponto de base, laça a linha, puxa e tira. Vamos fazer nosso primeiro aumento. Então, para fazer o aumento a gente faz 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então a gente vai fazer o primeiro ponto baixo e no mesmo ponto da base o segundo ponto baixo. A gente tem o nosso primeiro aumento. Segue fazendo ponto baixo normalmente. Vamos fazer aqui mais um aumento. A gente introduz a agulha, puxa a linha, faz o primeiro ponto baixo e em seguida, no mesmo ponto da base, a gente faz o segundo ponto baixo. Vamos fazer mais um aqui. Então, a gente faz um ponto baixo no próximo ponto de base e no mesmo ponto de base mais um ponto baixo. Finaliza o último ponto, uma correntinha para subir o trabalho e vira a peça. Agora a gente vai fazer uma carreira com diminuições. Ponto baixo no primeiro ponto da base, outro ponto baixo. E agora a gente vai fazer uma diminuição. A gente vai inserir a agulha no próximo ponto de base, vai puxar a linha. A gente vai ficar com 2 voltas da linha na agulha. A gente vai inserir no próximo ponto da base, nesse daqui, ó, próximo ponto da base, e puxar a linha. Agora a gente tem 3 pontos 3 voltas da linha na agulha. E aí a gente laça e tira de uma vez. E aí a gente segue fazendo ponto baixo normalmente. Vamos fazer mais uma diminuição aqui agora. Então, ó, a gente insere a agulha no próximo ponto da base, laça a linha e traz. Aí agora a gente vai inserir no próximo ponto de base a agulha novamente, laçar a linha e trazer. Então a gente tem 3 voltas da linha na nossa agulha. A gente laça a linha novamente e tira das 3 de uma vez. Vamos lá dar uma olhada como é que ficou nossos pontinhos. Então aqui, ó, do lado direito da carreira, dessa primeira carreira, a gente consegue ver os nossos aumentos. Então, ó, um aumento tá aqui, são 2 pontinhos para cada ponto da base. O outro aumento tá aqui, 2 pontinhos para cada ponto da base. E o outro aumento está aqui, 2 pontinhos para cada ponto da base. E aí depois aqui, do outro lado, a gente consegue ver as nossas diminuições. Ó, a primeira diminuição tá aqui, ó. A gente tem aqui 2 pontinhos e aqui em cima esses 2 pontos só viram 1. Mais uma diminuição, 2 pontinhos aqui da base, aqui em cima a gente só tem 1. E depois aqui a gente tem o outro.
2 pontinhos da base, quando sobe a gente só tem um ponto. Viu como é simples fazer aumentos e diminuições nos pontos básicos? A partir daí, a gente tem algumas variações de aumento e algumas variações de diminuições. Mas aí, conforme for aparecendo, eu vou explicando bem certinho como é que faz. Agora me fala aqui nos comentários que tipo de peça vocês querem que eu traga aqui pro canal. Se vocês preferem amigurumi, vestuário, decoração. E pode deixar também alguma dúvida, caso vocês tenham, que aí eu venho responder pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades. Um beijo e até a próxima!